Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bom? Oi, Carlos, tudo bem? Tudo. Eu e Márcio, a gente vai começar gravando aqui. No primeiro bloco, a gente vai falar da terceira temporada de The Mandalorian. E aí, no segundo bloco, a Mariana Neck chega aqui para nos ajudar a falar um pouco mais sobre Renfield, o filme novo do Drácula aí, no qual o Drácula é coadjuvante, na verdade, com o Nicolas Cage e o Nicholas Hoult. E a Awkwafina também, né? Mas aí isso é conversa pro segundo bloco. Vamos subir a trilha, vamos falar de Mandalorian, de Star Wars e o que mais for aí. This is the way. Vamos lá então, Mandalorian, terceira temporada, terminou na semana passada, foram 8 episódios, dessa vez nenhum dirigido pelo Jon Favreau ou pelo Dave Filoni, também não repercutiu tanto quanto a segunda, não sei se é um exagero dizer que flopou, acho que é um exagero dizer que flopou, mas... Que não é uma novidade, né? Tô me antecipando a discussão aqui. Vamos na sinopse, o que por si só já é um problema, né? Porque dessa vez não está muito definido o que é a história. E não dá nem pra gente... Obviamente a gente vai entrar em spoilers da segunda... Depois a gente vai entrar quando a gente for dar spoilers dessa terceira temporada, a gente avisa. Mas obviamente a gente vai acabar dando spoiler desde o começo da segunda temporada do Mandalorian, assim como do livro do Boba Fett, né? Porque as duas se cruzam. E eu já começo dizendo isso, que não tem como acompanhar a terceira temporada do Mandalorian sem ter visto o Boba Fett. Além da segunda temporada do Mandalorian, por óbvio, também a temporada ali avulsa do Boba Fett. Mas enfim, na terceira temporada, onde é que começa a coisa toda, tá? Eu tô pegando a sinopse que tá aqui no IMDb, achando que ela ia nos ajudar, mas ela começa assim: o Mandaloriano inicia uma nova jornada. E é basicamente isso mesmo, né? Não tem. É tipo boa, é tipo assim, vai que a gente vai vendo o que dá. Tenta chegar em algum lugar aí. Em algum momento tem mais Mandalorianos ali, tem uma presença bem mais maciça dos outros Mandalorianos ali, a Bo-Katan principalmente. Mas é isso, sabe? Não tem um arco de temos que salvar o Grogu, né? O Baby Yoda, e temos que entregar lá, que depois no final da segunda temporada o Luke Skywalker aparece pra salvar e tudo mais. Não tem isso nessa temporada, né? É um arco, mas ao mesmo tempo também não é uma série de episódios que... Assim, toda a série é episódica, assim, o episódio vai acabar ali mesmo, né? Eu vou passar pra ti, já dando um pouco da minha opinião, depois eu concluo um pouco mais. Tá meio perdido sem foco essa terceira temporada, né, Márcio? Na verdade, tanto o Mandalorian como o Boba Fett e todas as séries do Star Wars, pra mim, agora, tem um problema bastante sério, assim, que é que vão ser medidas pela barra de Andor. Né? Eu acho que o Andor jogou o padrão um pouco lá pra cima e todas as outras que entrarem vão ficar um pouco abaixo porque, né, Andor é uma série adulta no meio de um monte de séries de Star Wars que é uma série mais infanto-juvenis, assim. E o Mandalorian ficou nessa terceira temporada ainda mais evidente, assim, porque além de pegar um fiapo de história, como o Carlos estava tentando explicar e não estava conseguindo sobre o que é essa temporada, Mandalorian começou a juntar pedaços de um universo que a Disney está montando para Star Wars, que vai não só abrir o escopo para várias séries do Disney Plus, como também vai abrir escopo, me parece, para outros filmes da franquia. Então, meio que é a pedra angular ali de onde vai se formar uma nova estrutura, ou um novo universo dentro do universo do Star Wars. E por isso eu acho que essa temporada acabou virando aquela coisa meio... Não é uma história, ela é um ponto de partida para várias coisas, assim, para a série da Ahsoka, para novos filmes, para outras séries animadas, enfim,
tem pra todos os gostos. Ela começa com o Mandaloriano tendo que voltar pra Mandalore, né? E sem dar spoiler, mas só dizendo os temas recorrentes da série. Voltar pra Mandalore pra tentar se redimir ali, poder ser um Mandaloriano, né? Que ele deixou de ser porque tirou o capacete, né? Tomar um banho. Tomar um banho. Daí depois ele tem que unir os Mandalorianos ali pra tentar reconquistar o planeta de Mandalore lá. E daí depois surge um novo vilão, que é um velho vilão, que eu não vou dizer qual é, porque é o spoiler da série. Então, assim, tem 3 histórias acontecendo e ela não é episódica, mas ela tem várias narrativas paralelas que acabam se cruzando. E os episódios, eles, apesar de serem histórias diferentes, eles meio que se repetem com o que aconteceram. Tipo, lá num episódio ele vai e enfrenta um monstrengo, né, que é uma águia e tal. Meio parecido com um monstro que era um dragão, na verdade, que ele enfrentou, acho que na primeira ou na segunda temporada, né, Carlos? Eu já tô perdido, eu não sei mais o que é na primeira, na segunda ou na série do Boba Fett. Sabe? E várias coisas que funcionavam nas temporadas anteriores foram meio que deixadas de lado, assim, tipo a relação dele com o Grogu, que é o Bebê Yoda, né? O Bebê Yoda meio que ficou perdido, assim. Meio que deram um protagonismo pra ele ali no final da temporada, ali, mas ao longo de toda a série ele ficou meio que jogado de lado, escanteado, fazia uma outra coisinha engraçadinha ali pra lembrar que tem o Bebê Yoda ali. Então é uma série que perdeu um pouco o frescor que ela trouxe lá, logo lá na primeira temporada, até porque ela já tá na terceira temporada, então já não tem mais tanta novidade assim. E ficou com essa missão de ser a série que vai disparar vários outros elementos da franquia da Star Wars. E veio logo depois de Andor, que pra mim foi uma série que trouxe Star Wars a um novo patamar, assim. E daí ela perde na comparação, porque, né, nem a primeira temporada foi do mesmo nível de Andor, que dirá a terceira, que foi a mais fraca, eu acho, de todas as temporadas. E se teve uma temporada que terminou com o Luke Skywalker aparecendo, que se não me engano foi a segunda, né? Essa acabou, simplesmente terminou ali, né? Depois a gente fala ali sobre o finalzinho. Sem nada de muito significativo, por isso que ela passou meio batida. Teve um episódio que eu gostei, que por sinal, pra mim, é o episódio mais parecido com o Andor, que é o terceiro ali, que é um episódio focado em 2 integrantes do Império que estão tentando se readaptar à nova realidade da República ali e tal. E é um episódio um pouco diferente do resto da série. Foi o episódio que mais me chamou a atenção, talvez por ser diferente. Daí tem traição, tem vários elementos ali. E é o episódio que menos aparece o Mandaloriano. Ele te dá várias coisas. Opa, aqui tem potencial. E aí eles aproveitam uma coisinha assim ali adiante. Depois acabou, entendeu? Vira outra coisa a série depois. Enfim, é uma série que não diz muito. Eu acho engraçado porque... Acho curioso, né? Parece meme do Twitter, né? Não tem problema não. Só acho engraçado que... E aí começa a falar. Eu tava vendo aqui, agora há pouco teve lá a Star Wars Celebration, né? No começo de maio. E entre as milhares de entrevistas, a Kathleen Kennedy, né, que é a presidente da Lucasfilms, que, enfim, gerencia tudo ali, ela disse que a partir de agora as produções do Star Wars vão focar em qualidade e não em quantidade. E logo em seguida eles anunciaram 104 milhões de séries. Todas com muita qualidade. Exatamente. Né? Não faz muito sentido. Tudo isso para dizer que eu acho que Star Wars está virando Marvel no sentido de tu tem que começar a ver tudo para entender. Tem um amigo meu, conhecido aqui da casa, o Marcos conhece, Thiago Medina. O Thiago mandou uma mensagem esses dias, estava vendo Mandalorian, ele disse assim, tá, mas eu vi a segunda temporada e agora aparece aqui o Baby Yoda, mas ele não tinha ido com o Luke Skywalker no final da segunda temporada. Sabe, Thiago, mas tu não viu a série do Boba Fett? Ah, não vi a série do Boba Fett até o final. Pois é. Agora já começou a entrar nessa, sabe? Se tu não começa a ver as séries, mesmo que não seja assim, primeira, segunda e terceira temporada, se tu não vê as séries paralelas, tu já não entende mais. E a Marvel entrou um pouco nisso, né? Tem os filmes agora, se tu não viu a série lá da Feiticeira Escarlate, lá da WandaVision, tu não vai entender direito o outro filme que fala onde é que estava a origem do Doutor Estranho. Se tu não viu o Loki, o Homem-Formiga fica meio... O Kang fica meio perdido no Homem-Formiga. Opa, spoiler! Aí fica uma... Esse aí eles vão ter que resolver bem direitinho agora com o Jonathan Myers agora preso. Né? Mas enfim, eu acho que deu uma complicada nesse sentido aí. E eu acho que as pessoas às vezes simplesmente desistem. Tipo, beleza... Fiquei interessado nessa série, tem personagens que eu gosto. Eu posso ver direto? Não, tu não pode ver direto. Tu tem que ver essas outras 2 temporadas.
Essas outras 2 séries, uma tem 3 temporadas, outras tem 1. Então, assim, pra tu começar a entender, digamos assim, vai começar agora a série da Ahsoka. Eu nem vou entrar no mérito de ter que ver o Clone Wars lá, que tem 200 temporadas de 20 episódios a animação. Mas ela apareceu na 2ª temporada do Mandalorian, que por sua vez, pra tu entender, tu tem que ter visto a primeira. E pra tu ver e entender onde é que tá o Império na 3ª temporada do Mandalorian, tu tem que ter passado pela série do Boba Fett. Então, se tu quer ver a série da Ahsoka, entendendo, só no live action, tu tem que ver 3 temporadas. Não, minto, 4 temporadas. 3 do Mandalorian e mais a do Boba Fett. Sem contar o desenho. E tem um dos vilões que vai aparecer na Ahsoka, que só no citado no Mandalorian agora, e que só no desenho. Só no desenho aparece. Que tende a ser o novo grande vilão e tal. Para além desse problema, eu acho que essa temporada, o grande obstáculo dela foi foco. Ela parecia bastante perdida. Os 2 primeiros episódios eram bem mais ou menos assim. Me chamou a atenção até em termos de grana, porque tem uns vilões ali que eles botaram que, cara, vamos combinar, né? Pareciam os vilões feitos no Elo Perdido, assim, parecia o Chaka, cara. Os vilões do Spectrum Man, né? Pra quem não sabe, Spectrum Man é uma série japonesa dos anos 80 que eu e o Carlos assistia. A Netflix agora vai ter uma animação do Ultraman. Uns vilões de papelão quase. Isso, né? Cara, muito toscos, o que contrastava completamente com esse 3º episódio que o Márcio falou, que ali tu via tudo computador, tudo CGI, mas era um visual muito mais refinado, bonito e tal. O outro episódio mais adiante, que também parece meio solto ali, que é o que tem as participações especiais do Jack Black, do Christopher Lloyd e da Lizzo. Tem toda uma tese, acho que eu vi no debate do Omelete, os caras falando que existe uma tese de que o Christopher Lloyd ali, ele tá realmente fazendo o papel do Doc Brown, porque o Doc Brown pegou o DeLorean e aí o Mandalorian, né? E foi pra lá. Enfim, é um episódio que funciona sozinho, assim, mas no conjunto, acho que, na verdade, esse e o 3º. E aí tem um outro episódio que se chama Espiões, e se tem a espiã, essa personagem que aparece no 3º episódio, que lá adiante vai se mostrar a vilã, projeto de vilã, ajudante do vilão. E também tem um outro episódio que os Mandalorianos vão lá resolver uma questão e tal. E entre eles, assim, tem 2 grupos de Mandalorianos. A briga dos Mandalorianos. Isso, a briga dos Mandalorianos. É muito claro porque um briga contra o outro, né? Assim, pra mim... bom, vou pedir pra Mari tocar os spoilers aqui pra falar um pouco mais à vontade. Voltando, a briga dos Mandalorianos, antes de entrar na briga propriamente, cara, o cenário da briga parece um playgroundzinho, assim, os caras, olha, nós estamos com contenção de custos, tem uma pracinha aqui perto. Tipo, os Power Rangers brigando, né? Tem uma pracinha aqui perto que a gente pode gravar essa briga aí. E aí a briga é isso, sabe? Olha, são povos que estão... São todos Mandalorianos, mas são facções distintas que uma odeia a outra. Mas se eu disser assim, nós vamos brigar e quem ganhar essa luta aqui, o outro tem que obedecer e ficar amigo. Beleza, fechou. E aí eles brigam ali um pouquinho, entendeu? Aí não, tu tem que merecer. O sabre negro tu tem que merecer ter ele. Tu tem que ganhar na luta. Até que o Din Djarin diz assim, mas era meu, só que o outro bicho lá me prendeu e ela me salvou do bicho, então na verdade ela merece. Cara, não faz nenhum sentido com a própria mitologia da série. Pra lá adiante, o disputadíssimo sabre negro, o outro vilão pegar e amassar como se fosse uma garrafa de plástico. Não tem gravidade nessa temporada. O Din Djarin tá solto, ele não tem mais, ele é o personagem que não faz nenhuma diferença. A Bo-Katan tem mais protagonismo do que o Pedro Pascal nessa série. Acho que o Pedro Pascal estava muito ocupado com a Ellie, né, no Last of Us ali, daí acho que deixaram ele meio de lado. Mas, cara, me parece ser uma série mais sobre os Mandalorianos, no plural, do que sobre o Mandaloriano. Só que, ao mesmo tempo, me parece sem carisma. Tipo, em nenhum momento eu me importei com os outros Mandalorianos.
Tipo assim, e se der alguma merda, pô, paciência, né? Aí deu. Até o vilão recalchutado, né? O Moff Gideon que virou, parecia um Darth Vader ali, virou. Aí depois tinha 3 vilões ali que pareciam 3 vilões vermelhos. Os pretorianos ali, legal, aquilo ali legal. Só que daí eles apareceram 2 vezes, né? Mataram um personagem e depois foram mortos na cena seguinte. É a alta elite que sabe lutar e não sei o quê. Mas com o Din Djarin, o cara faz ali dá uns bicos aqui, uns bicos ali e ganha de todo mundo, sabe? Muito pouco aproveitado. Acho que poderiam ter sido melhor aproveitados aqueles vilões ali. Me pareceu bem interessante. Assim, tanto o visual quanto a forma como eles lutavam, mas apareceram 2 ou 3 vezes na série. E assim, pra encerrar da minha parte, pelo menos achei que tem eu duvido que vai acabar por ali. Mas tem uma cara de final. Tem uma cara de final, assim. O final é... Tipo, acabou. Esse arco acabou mesmo. Ele ali, faroestezinho. Isso, agora vai começar de novo. Montou a casinha, botou os pés pra cima, agora eu vou descansar. Adotei o Grogu e vamos lá. O próprio Baby Yoda, a impressão que eu tenho, todo mundo olhava nas outras temporadas, que querido. Que passou, né? Agora é assim, tá lá. O bebê cresceu, quando o bebê cresce, ele deixa de ser querido, né? Ele virou o robô que fica apertando. Até é divertida a história do no, yes, no. Mas, tipo... Enfim, cara, achei bem mais ou menos. Não sei se quer comentar ou a gente já dá notinha. Eu acho que é um pouco isso, é o esgotamento da fórmula. Eu acho que chegou o momento do esgotamento da fórmula. A série fez certo em dar um reboot ali, como o Carlos falou, que chegou ali, zerou tudo. E a partir de agora, vamos ver o que vem para a 4ª temporada. Eu espero que seja... que volte um pouco pro que foi a primeira temporada, assim, aquela questão mais episódica, que até pode ter um fiapo de história, mas que tem as aventuras do Mandaloriano, né? O Caçador de Recompensa, que foi uma coisa que foi deixado um pouco de lado a partir da 2ª temporada e ficou completamente esquecido nessa 3ª, né? E que eu espero que retome, que foi um pouco o que deu graça na série, que dava aquele caráter de faroeste, aquela coisa um pouco diferente, que era uma história distinta do universo de Star Wars, mas dentro do universo de Star Wars, que dava um frescor para a franquia, assim. Eu acho que foi isso que Mandalorian trouxe ali nessa estreia da Disney Plus, ali na estreia da própria série. E que com o passar do tempo, com as inúmeras referências e com os vários personagens da própria mitologia da série que eles foram trazendo, até para pegar o pessoal que cresceu com a série, trouxe o Boba Fett, trouxe o Luke, trouxe várias coisas, né? Isso acabou se perdendo. Então, espero que retome e que a série volte a se bastar por si mesma, assim, sem precisar ficar servido de pedra de lançamento para outras séries. Embora essa eu acho que uma esperança meio frustrada minha, porque eu acho que a Disney não vai deixar de fazer essas conexões, assim, e vira um pouco meio Arrowverse, assim, daqui a pouco tu vai ter uma união de 3 séries, a Ahsoka, o Boba Fett Vingadores, e o Mandalorian numa série própria. A gente tá falando da Ahsoka estreia em agosto, né? Para esse ano ainda está previsto o Skeleton Crew. O ano que vem o novo Andor, The Acolyte. Fora os filmes, né? Tem mais uma trilogia vindo aí com a Rey. Que era para ter, inclusive, o Lindelof, Damon Lindelof no roteiro, mas ele foi trocado pelo cara do Peaky Blinders, né? Pelo Steve Knight. Tem outro filme que é o Dawn of the Jedi, que é sobre a origem dos Jedi, que se passa 25 mil anos antes, que vai ser dirigido pelo James Mangold, que é o cara que tá dirigindo o novo Indiana Jones. E também tem o filme do Taika aí sem data, tem o filme do Filoni também sem data. Portanto, Kathleen Kennedy, você mentiu quando você disse que vocês iam apostar em qualidade, não em quantidade. Até pode ter qualidade, mas não deixaram a quantidade de lado nem um pouco. Só para citar o vilão que a gente falou, mas não falou o nome dele, né? O que deve ser o vilão da Ahsoka, que deve ser um novo grande vilão aí, é o Thrawn. Isso se não voltar de novo o Moff Gideon, por quê? Ele morreu queimado. Primeiro que ali, não aparece corpo. Mas ele morreu queimado. Não aparece o corpo e tem uma sala cheia de clones. É verdade, tem 2 milhões de clones dele ali, então sempre pode aparecer. Mas a última vez que Star Wars brincou com clone, não deu muito certo, né? Embora a gente lembra do Imperador. Em tese, o Mandalorian tenha destruído todos os clones dele, né? Em tese. Mas tem mais salinha ali. Enfim, vamos sair então do mundinho Star Wars e vamos aí pro mundinho Bram Stoker. Agora, já contando com a ilustre presença
de Mariana Neck, que ainda quase derrubou o microfone. Ainda procura seu melhor assento aqui. Não, senta aí, Mário. Mas enquanto isso, eu enrolo aqui até tu sentar. Arruma o banquinho aí. Pegue o seu banquinho. E Sente. agora sim, tudo bem? Tudo bem. Cheguei aqui meio atrapalhada, mas cheguei. Tô on. Não mais atrapalhado do que o filme que a gente vai falar. Exatamente. Porque é difícil conseguir fazer uma bagunça maior que aquela. A gente está falando de Renfield, filme que chega aos cinemas agora nessa semana, com o Nicholas Hoult, que fez aí o fera da nova fase aí dos X-Men, que pra mim vai ser sempre o gurizinho com cara estranha de um grande garoto. E ele faz o papel título, né, do Renfield, que é o servo do Drácula. O Drácula é vivido pelo Nicolas Cage. E a história é meio que essa aí, né? O Renfield, que aparece na obra original do Bram Stoker. Claro que com outra conotação, era um personagem mais velho ali. Tinha pelo menos 59 anos, né? Não dá a idade exata dele no livro. No filme não, ele é ele aparenta ser um jovem, né? Mas ele também é mais velho ali, porque ele cita até no começo do filme que participou da Primeira Guerra e tal. Mas é isso, o filme se passa no presente e ele tem que basicamente servir como servo, né? Desculpa a redundância, dando auxílio e comida, no caso, pessoas pro Drácula chupar o sanguinho e ter o poder absoluto. Só que a partir disso a história vai para outros lados aí, mas aí eu vou deixar para vocês falarem um pouco mais. Mari, tu que chegou agora, comenta aí. Então, vamos lá. Primeiro que eu acho interessante, assim, como o Drácula é um personagem tão secular, assim, ainda tem caldo para ter interpretações, assim, né? Ideias e formatos de tu usar, tipo, essa mitologia Drácula, assim, do vampiro clássico, que não é esse, tipo, assim, eu acho que quem é muito fã do Drácula de Bram Stoker, assim, vai ficar meio cabreiro, talvez, porque, tipo, é uma super adaptação, assim, tem algumas referências ao livro, pelo que eu peguei, assim, mas ele não se compromete a ser nada daquilo, assim, é só meio que personagem, assim. Mas falando do filme em si, vou te falar que eu esperava coisas bem piores, assim, pra ser bem sincera, assim, eu esperava que eu ia odiar cada segundo desse filme, não foi o caso, tanto que no começo eu estou gostando disso, isso está me fazendo sorrir, quiçá dar gargalhadas, sim, que incrível. Foi o que aconteceu, eu acho que tem alguns diálogos incríveis ali, incríveis não, né, mas que te tiram risadinhas, assim, ele tem umas sacadas interessantes, assim, tem um timing de piadas que funciona. Tipo, os personagens, eles são ligeiramente carismáticos, assim, tem umas cenas interessantes, mas ele é uma grande bagunça, assim, né? A gente estava comentando fora ali, ele joga pra tudo que é lado e meio que não completa a missão de nenhum gênero possível, de arcos narrativos direito, assim. Mas eu acho que o Nicholas Hoult tá carismático como o Renfield, assim, eu acho que ele entrega um papel ok, assim, divertido. O Nicolas Cage tá incrível, assim, eu acho que eu ri muito das expressões faciais dele, assim, porque a gente sabe que ele é o canastrão de estimação de todo mundo, né? Ele não é exatamente um bom ator, mas ele entrega ali aquele molho, enfim, ele entregou, assim, o que precisava pro personagem. Tem umas sacadas bem engraçadas. Maquiagem tá interessante, assim, o filme chega até a entregar algumas cenas meio de gore, mas é bem cartunesco, assim, não é um gore que nem comparando o que a gente estava vendo do Evil Dead na semana passada, não tem nada a ver, tu não vai ficar enjoado, mas ele é meio cartunesco, tem umas cenas bem exageradas, assim, que fazem parte ali do filme. Mas é isso, assim, a impressão que fica é que eu, tipo, esperava algo muito pior e entregou algo que foi razoavelmente agradável, assim, não é um filme que eu assistiria de novo, eu acho, mas é um filme que tu vai se divertir, é 1h30 de diversão, ele não se compromete a ser algo sério, e, assim, eu espero que as pessoas não assistam esse filme vendo como algo sério, porque não vai entregar, assim. Mas, no geral, é isso, assim. As impressões gerais são essas, mas depois a gente vai aprofundando mais as coisas. Vai, Márcio. Assim como a Mari, assim, eu não fui com muitas expectativas para esse filme, né? Eu achei que ia ser um filme bem fraquinho, assim. E ele não é um bom filme, é um grande filme, mas ele é um filme de vampiro que te arrancam umas gargalhadas, assim, umas risadas. Não de gargalhadas, mas umas risadas, né? Ele é pra ser uma comédia. Ele é melhor do que um outro filme de vampiro que tem na Netflix, que eu tava procurando o nome aqui, que é o Dupla Jornada,
Esse sim, bem fraquinho e não é tão engraçado. Ele é pra ser engraçado e não entrega. Um filme com Jamie Foxx. E esse funciona melhor, assim. E é mais curto, inclusive. Só que ele atira pra todo lado. Acho que se ele fosse um filme que focasse um pouco melhor em uma dos temas que ele resolve abordar ali, talvez ele fluísse melhor. Então ele é um filme que trata da relação do Renfield, que é o familiar, no caso, né, o servo do Drácula, da relação dele com o Drácula, uma relação tóxica, que é como eles falam. Depois disso ele trata de uma gangue de tráfico de drogas que surge no meio da história ali. A relação da gangue com a polícia da cidade, o quanto uma policial honesta da cidade quer combater essa gangue, desvendar os problemas que surgem, a relação do Renfield com essa policial, enfim, faz toda uma miscelânea. O fato de que o Renfield tem superpoderes a partir do momento que ele come insetos, então, em determinado momento, vira um filme de ação, quase um filme de super-herói ali. Então, é uma grande saladona, assim, em determinado momento do filme. Ele começa bem, mas daí ele descamba por uma salada, né? Então, em termos de história, para mim, ele não funciona. Ele funciona, assim, com alguns determinados pontos, alguns determinados diálogos, algumas piadas funcionam, né? Mas se tu for pegar a história propriamente dita, não rola, assim, porque nada dali é memorável, assim, né? Mas, assim, do que se salva? Se salva as piadas sobre ska, né? A gente riu bastante das piadas sobre ska, um estilo de musical que, segundo o filme, ainda existe. O Nicolas Cage, ele tá engraçado, nas poucas participações dele, eu achei que ele ia aparecer mais, mas ele é quase um ator coadjuvante na história. O filme é sobre o Renfield e não sobre o Drácula. As cenas de gore são legais, são divertidas, são surpreendentes, né? Embora um pouco forçadas em algum momento, mas, tipo, elas funcionam. Agora, as cenas de ação me pareceu aquela coisa meio John Wick ali, me pareceu meio, né, fora de propósito. Mas, sei lá, pro filme de 1h30, né? Sei lá, não tenho que ver num sábado à noite, no streaming, né? Acho que vale, né? Acho que não é um filme que as pessoas vão perder grande coisa assistindo, não é um filme horroroso, não é uma bomba, né? Meu Deus, que horror de filme, como eu esperava que ia ser uma bomba. E não é, ele é um filme razoável, né? Eu vou dar minhas estrelas no final aqui pra gente fazer a nossa cotação depois. Não é uma cotação alta, mas também não é um Homem-Formiga, né? Não é o pior filme que eu vi em 2023. Eu vi coisas piores esse ano. Eu vou começar falando um negócio que vai ser xingado aqui pela mesa. Ele não é o pior filme desse ano que eu vi esse ano, porque nada me irritou mais do que o Babilônia. Porque pelo menos esse aqui tem 1h30. Eu também estava com a expectativa baixa, só que eu acho que ele correspondeu à minha expectativa baixa. E quando acabou esse filme de Renfield, que aliás, como um bom filme ruim, ganha um subtítulo ruim no Brasil, que é Renfield Dando Sangue pelo Chefe, que é um subtítulo horroroso. Nunca, né? Quem nunca? Horroroso. Eu só me perguntava assim, por quê? Por que fizeram esse filme? Qual é a justificativa de alguém ler esse roteiro e dizer, boa, vou botar dinheiro nisso aí. Vai que isso aí vai dar lucro. Não vai, cara. Porque ele me parece ser para um público... mas aí eu acho que ele é caro demais para ser trash. Ele gasta demais para ser um filme trash. Ele é um filme violento demais para ter uma censura baixa, o que por si só já deve tirar a bilheteria dele. Ele é muito sanguinolento, assim, o cara puxa lá os braços dos capangas do vilão e aí fica uma sangueira e aí ele mata os outros com o mesmo braço, que acho que em outra situação poderia ser mais engraçado. Eu não vi, obviamente, nem teria como ver todos, mas com certeza tem filme trash passando aí no Fantaspoa com mais criatividade. Para mim, o retrato desse filme é assim, eles conseguiram deixar a Awkwafina, nunca sei pronunciar direito, Awkwafina, que sempre rouba a cena, mesmo num filme meio mais ou menos como o Shang-Chi lá. Cara, ela é muito boa. Ela é muito boa. Eu gostei mais desse filme do que do Shang-Chi, pra ser sincero.
Eu acho assim, acho que ela num outro nível, tipo naquele Podres de Rico lá, o Crazy Rich Asians, e principalmente na Despedida, né? Ela é muito boa, cara. E assim, toda vez que ela aparece em qualquer filme, ela rouba a cena. Aqui parece que deram um papel burocrático pra ela. E também ela aparece meio no piloto automático, assim, umas falas ruins, nada... E tem uma outra parada que, assim, eu tava comentando com o Márcio e com a Mari, quando acabou o filme. Primeira metade ali, 20 minutos, 40, eu ficava pensando, nossa, o Nicholas Hoult tá parecendo alguém, assim, cara. E eu não sabia quem, se era fisicamente. E eu disse, cara, mas não é física. Até que eu me dei conta, assim, cara, ele passa o filme inteiro imitando os trejeitos do Hugh Grant. E aí me caiu uma ficha que faz todo sentido, porque ele, quando era criança, fez O Grande Garoto, no qual ele era o filho do Hugh Grant. Aliás, ele também já foi o filho do Nicolas Cage naquele O Sol de Cada Manhã, né? Sério, quem não viu o filme ainda e for ver, ou, enfim, se está escutando esse podcast muito no futuro, aí o filme já está nos canais de streaming, olhem e percebam o quanto ele... Eu não vou dizer imitar, acho que ele absorveu demais, enfim. Ele atua exatamente com as mesmas caras de bobo ingênuo do Hugh Grant, assim, aquela piscadinha de olho aí, olha com uma cara meio perdida e tal. O Nicolas Cage, concordo com vocês, é a canastrice de sempre. Não sei se funciona mais tanto assim. Acho legais as citações que tem no começo do filme ali, que quando mostra ele conhecendo... Ele faz uma mistura, né, de alguns personagens do livro. O livro é um drama de terror pesado. No cinema, acho que o que chegou mais perto é o Drácula do Bram Stoker. Né? Que, aliás, fazendo outro parênteses aqui, o personagem do Keanu Reeves, eu estava vendo antes aqui, buscando informações para o programa, o personagem vivido pelo Keanu Reeves na época os produtores queriam o Nicolas Cage. E o Francis Ford Coppola, que é tio do Nicolas Cage, e já tinha trabalhado com o Nicolas Cage naquele Peggy Sue, disse, não, esse rapaz não vai trabalhar comigo de novo. Esse Renfield, então, é uma mistura do personagem do Keanu Reeves com o Drácula com o do John Wick. É isso? Cara, não sei, porque pode ser a mesma suruba que ficou, cara. E é exatamente aí que o filme me perde, quando ele vira um policial, sabe? Toda essa trama policial, ela não acrescenta nada, sabe? Não tem nada ali, ela não é engraçada, porque o Ben Schwartz, pra mim, é insuportável. Aquele ator é muito chato, ele é histriônico sempre. E o Drácula, se tu for ver a maioria dos outros filmes, ele não é um vilão tradicional, né? É meio bizarro falar, mas em vários filmes a gente meio que torce pro Drácula. Ele é não sei se é um anti-herói, não sei se é pra tanto. Até no livro eu torço pra ele. Eu tava pensando se eu era o estranho. Não, acho o Drácula um personagem bem carismático. Não carismático, mas... Aqui ele é um vilão desde o começo, assim. Enigmático, assim, tu fica... Isso. Aqui não tem... Até acho que não é a proposta do filme, que é pra ser Sim, definitivamente. Quase um pastelão trash, assim. Mas, cara, então... Não sei, né? Inventa um vampiro aí. Eu acho que podia... O problema do filme é que ele aposta menos na questão do vampiro e mais na questão da ação, assim. Eu acho que ele podia ter investido mais nessa questão do terrir, né? Do humor com o terror, e menos nessa questão super-herói e ação policial de John Wick. Não é um problema situar no tempo presente, e tá aí, a gente falava, né? Tá aí a série do Coisas que Fazemos nas Sombras, que é é um documentário fake sobre vampiros, que é ótimo. Tá na 3ª ou 4ª temporada, né? E tem no Star Plus. É sensacional. Tem o filme, né? E depois tem a série. Também ela é toda centrada ela se passa no presente. E ela é se mijar rindo, cara. Só que esse aí, eu não sei, ele fica no meio do caminho, assim, pra mim. As piadas da relação tóxica do Renfield com o Drácula são engraçadas. Elas são divertidas. Eles podiam ter apostado mais nisso, né? A impressão que eu tenho, assim, eles têm... Pra outra. E não é uma ou duas, tem várias boas piadas, mas que elas estão soltas, assim. Essa história do Ska... uma ou outra ali que eles falam da relação dos dois. Divertido, assim, né?
Mas enfim, ou a menina, aquela que sempre tá falando dos problemas e o cara interrompe, assim. Tem umas sacadas divertidas. Mas aí, cara, tudo bota a perder quando entra naquela trama. A irmã da Awkwafina, sabe? Who cares, sabe? Desculpa, a Mari vai falar. Não, que eles querem fazer daí um filme de ação, pra ter uma emoção, uma história, né? Mas, sei lá, né? O pior é aquela tentativa de meio que um romance entre os dois ali, né? Entre o Renfield e a personagem da Awkwafina, né? Que não rola, assim. No começo eu até achei fofo, mas aí depois meio que se perde. E aí tentam voltar e meio que não, sabe? Não. Simplesmente não funcionou, Toda uma investigação, ela é uma guarda de trânsito, a grosso modo, né? Mas ela tá fazendo uma investigação ali junto com o FBI, que é da irmã dela. E elas... Tipo, eu disse, cara, tá vindo, ela vai descobrir que o cara é o suspeito, e aí vai ter toda uma tensão entre os dois. Aí o cara diz, é o maior assassino serial de todos os tempos. Ela descobre que ela tá junto com o cara. Não, mas tá aqui. Mas eu tô comendo biscoitinho. Você tá comendo biscoitinho de estranho? Não tô comendo. Acabou. Na verdade, quando o filme tenta se levar a sério, ele não funciona, né? Ele devia abraçar a sua própria... sua própria... como é que me fugiu o termo agora, mas sua própria brincadeira, né? Brincando consigo mesmo, brincando com a história do Drácula e apostar nisso, né? Apostar nessa relação, que é uma coisa que a série que eu sempre repito aqui, né? A série da Arlequina, a série animada da HBO Max, faz isso muito bem, assim, nessas relações dos personagens. Pegou um personagem, desvirtuou a história original para brincar com essa história, mas faz isso até o fim, assim, e esquece a parte que tu tem que trazer uma história séria de tráfico de drogas e tal, para dar um contexto meio edificante, moral para a história. Não, brinca e faz com uma ironia, um sarcasmo a partir da relação dos dois ali, acabou o assunto. Só que daí quando tu vai pro outro lado, vira esse saladão, que é o que a gente viu na tela ali, e daí tudo perde um pouco a força, né? Mas, dito isso, eu repito, assim, mesmo assim, eu acho que vale a viagem, assim, se tu tiver 1h30 para perder e não tiver o que assistir, assim. Vamos dar notinhas? Vamos dar notinhas. Vamos primeiro do Mandalorian, né, que a gente se passou ali. Vai lá, Márcio, de 0 a 5. De estrelinhas aí do Mandalorian, 2. Vou para 2 do Mandalorian nessa temporada, né? Por causa do terceiro episódio ali que eu gostei e uma outra coisinha, eu dou 2 notas, 2 estrelinhas. Ainda vou de 3, porque, enfim, cara, não consigo, me sinto mal de dar menos pro Star Warsinho do coração. Então vamos começar, ficou 2,5, né? Ficou mais fácil de fazer a conta. Vamos começar dando as notas do Renfield. Mari? 2. Pensei em dar 2,5, mas eu acho que daí é forçar a barra, né? Então vamos de 2. Mesma nota de Evil Dead, então tá parelho aí. Eu dou 2 também. Eu também fui nessa. Fomos unânimes em 2 estrelinhas pro Renfield. Estradas diferentes para chegar no mesmo final aqui. Mas é isso aí, é 2 estrelas. Não chega a ser 3 estrelas, não é um filme 3 estrelas, é um filme 2 estrelas. Tá de bom tamanho. Tá bom. Vamos para as dicas da semana, então? Vamos. Vamos lá. Márcio, começa aí. A minha dica é um filme que estreou no MUBI semana passada, mas já esteve nos cinemas, que é o Close, um filme que fala da relação de dois... chega a ser adolescentes ou pré-adolescentes, né? É um filme que me surpreendeu, porque eu não sabia de toda a história do filme, então ele começa de um jeito, mas depois ele tem uma ruptura no meio dele e quase tive meio que um choque, assim, porque eu não estava esperando aquela virada no meio do filme. E ele começa emocionante, bonitinho, e depois ele vira um filme triste e pesado, né? E isso me impactou bastante, assim, achei um filme que toca em vários assuntos de relacionamento entre adolescentes, jovens, bullying e a maneira de como lidar com os sentimentos e como os adultos lidam com isso também. Então é um filme bem... Me surpreendeu que não tenha ganho mais prêmios, assim, merecia. E os atores, tanto os adultos quanto as crianças ali, ou os adolescentes, pré-adolescentes que estão ali no filme, estão muito bem. Então, o Close, que está no MUBI, entrou no MUBI, na plataforma, nos streamings semana passada. É a minha dica dessa semana. Tem uma série que eu estou assistindo muito boa da Amazon Prime, mas eu vou deixar eu terminar de ver para ver se o final é bom para dar de dica semana que vem.
Minha dica é um filme do Paul Thomas Anderson, dessa vez Boogie Nights, de 97. É um filme que fala um pouco da indústria pornográfica da época. O filme se passa nos anos 70, e aí tem tipo um herói que fica ali no meio da história, que ele tem o começo, a ascensão, a queda de um ator pornô e da indústria pornográfica mudando naquela época ali. Não é sobre a pornografia em si, não é sobre isso, assim, mas fala sobre... Em tese é uma metáfora para o cinema, né? Lembra um pouco Babilônia, viu, Carlos? Não sei se já assistiu esse filme. A diferença é que é ótimo. Polêmicas. Eu acho os dois muito bons, mas eu prefiro Babilônia. Então é meio que sobre isso, assim, sobre um ator em ascensão que começa a se perder ali na indústria e a mudança da indústria pro analógico, pro mais digital, assim. Na verdade é o VHS, no caso, né? Digital. Não chega no digital VHS. Então é um filme, é um filme bem longo, eu acho que ele chega a ter mais de 2 horas, né? É uma viagem, assim, eu acho que é bem imersivo e vale a pena assistir, assim. Eu acho que os atores são bons, a direção do Paul Thomas Anderson é sempre 10 de 10. E é isso. Esse filme, ele é baseado o personagem do Mark Wahlberg é o Ed alguma coisa, né? Mas na real ele é do Dirk Diggler, né? Que era um ator pornô e tal. Se eu não me engano, sim. Esse filme é muito bom. Mas ele tá em alguma... Tá por aí. Tá no HBO Max. Cara, esse filme é muito bom. Qualquer coisa do Paul Thomas Anderson pode ir sem medo. Tô pensando aqui. No geral, sim. Eu gosto muito daquele... De um dos mais recentes que a galera não fala tanto, assim, mas eu adoro aquele Trama Fantasma, cara. O Phantom Thread é muito bom. É muito, muito bom aquele filme. Cara, eu vou dar 2 dicas aqui. Uma, já que a gente falou no Renfield, né? Falamos de Drácula, o livro, né? Do Bram Stoker. Já tem aí seus... Saiu semana passada. Tá lá desde muito tempo. É um bom calhamaço, mas cara, é muito bom. É muito bom, assim. É bem... Não sei se imersivo é o termo correto, assim. Mas para ele tu ver, assim, não é... Sem spoiler, cara. Não é terror, assim. É meio que um drama, né? A história do Drácula é meio que um drama, cara. E acho que o filme do... E ele é meio romântico também, não? Sim, E ele é super sensual, eu achei sensual. Sim. E tem um lance meio homerótico também, não sei se percebeu. Tem gente que não... Tudo isso tem no filme do Coppola. Sim, tudo tem. Tipo, muito essa bom. coisa muito sensual bom, e o homoerótico também, que eu acho que é muito presente no livro. Na época, eu acho que, não sei se passou em branco, assim. Eu acho que na questão do homoerotismo, o filme que pegou mais esse lado, acho que é mais uma Entrevista com o Vampiro do que o Drácula. Sim. O Drácula acho que ainda era... todos os galãs da época, né? Imagina a tensão, era o Bandeiras, o Tom Cruise, o Brad Pitt. E a Kirsten Dunst criança. Anos, né? Tipo... A Kirsten Dunst criança. Entrevista com o Vampiro também, eu acho um belo filme. Cara, eu vou dar uma dica, mas assim, é uma meia dica, porque só vale para quem estiver escutando o nosso programa que vai pro ar na quinta de manhã, tem que estar escutando logo para correr e dar tempo de ver, porque só tem mais uma sessão no filme. Se a Mari atrasar a edição, morreu a dica. Uma dica assim, tá vinculada. Na Mari aí na edição. Tá vinculada a... Deixa eu até confirmar aqui, porque eu não tô achando aqui. Quinta. Talvez a minha dica nem valha mais, porque já foi... Enfim, eu vou falando aqui enquanto eu procuro. Um filme que eu vi dentro do Fantaspoa, eu vi que tinham previstas 2 sessões. Deixa eu confirmar aqui. Tá abrindo aqui o celular. Enquanto isso, eu vou falando. A sessão estava cheia. Deixa eu ver. Não. É quarta-feira. Não é na quinta. Então... Desculpa, vou falar do filme aqui, mas não dá para ver. Fiquem atentos quando esse filme chegar em algum lugar, o que é bem difícil. Talvez num Darkflix da vida, onde está, aliás, a programação online do Fantaspoa. Enfim, vamos lá. Centenas de Castores, o filme. A gente falou aqui quando a gente conversou com o João e o Nicolas do Fantaspoa. Cara, é um filme completamente maluco, assim. É uma mistura de filme mudo, assim, do Buster Keaton e do Charles Chaplin,
mas mistura isso com desenho do Pernalonga, mas bota Monty Python e Jackass na parada, e tudo isso é, como eu disse, num filme mudo, preto e branco, sem dinheiro, cara, que mistura live action com animação. E o saldo disso é sensacional. Cara, é muito maluco. Ele tem uma maluquice diferente, sim. Tu sabe onde é que tá o ponto A e o ponto B, como é que vai chegar. É diferente do Botem Medo, assim. Que tem o ponto A, o ponto B, e tu não faz nenhuma ideia de como é que ele chegou lá, se é que ele chegou lá. Esse não, ele é mais tradicional, mas o modo como ele chega é muito maluco, assim. É um cartoon bizarro, assim. E o diretor e o ator estavam na sessão, e aí entrou um cara fantasiado de castor, e aí o ator já brigou com o cara, quebrou uma cadeira do cinema em cima do cara, depois você descobriu que o cara era o cara do Fantaspoa. Enfim, maluquices do festival. Não era um castor de verdade? Não era um castor de verdade. Acho que eles perderam. Era no Capitólio, e eu vi várias fotos do castor no perfil do Fantaspoa, naquela pracinha ali na frente do Capitólio. O castor fazendo polidense no poste. E, cara, eles perderam a chance de subir uma quadra ali e fazer uma foto do castor junto com o esquilo do Zafari. Tava caindo de maduro ali, mas eles não fizeram isso aí. Mas, enfim, essa é a minha dica mais inviável de chegar, que é o Centenas de Castores. O livro do Drácula tá aí, assim como o filme e o Entrevista com o Vampiro, que acho que também é HBO Max. E a série, né? Coisa que Fazemos nas Sombras aí, que também tá na Star Plus. Certo? A edição é Mariana Neck, que participou brilhantemente aqui. Obrigado pela participação e previamente pela edição, Maria. De nada, estou sempre às ordens. Quando o Matheus Santos, o editor oficial, está doente, né? Melhoras para o Matheus, inclusive, que eu acho que ele acompanha mesmo quando eu não tô. Quando ele não edita, porque ele quer ver se o padrão de qualidade está sendo mantido, que será mantido, Matheus. Perfeito. Um abraço aí pro Matheus. E a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau.